Acho que todos já ouviram falar de Black Mirror. Bom, se você não sabe, vou te apresentar. Black Mirror é uma série de TV recentemente comprada pela Netflix, onde cada episódio é independente de outro. Ou seja, não segue nenhuma linha narrativa contínua nos episódios. Em contrapartida, cada episódio conta com uma história coesa e que finaliza ali mesmo, com exceção do USS Callister, que teve 2 episódios. Mas todos seguem um tema geral. Vamos lá. Você sabe por que a série se chama Black Mirror? Segundo o criador, Black Mirror, na sua tradução espelho preto, se refere a telas de smartphones, TVs, computadores, quando estão desligadas. Porque é quando você se desliga deles e vê apenas seu próprio reflexo na tela. A série, então, assim como seu título, fala sobre os perigos da tecnologia e futuros fictícios de como seria a sociedade com uma tecnologia avançada. O episódio que iremos falar hoje é o episódio da 3ª temporada denominado de Queda Livre. Queda Livre retrata uma sociedade à base de notas. Interação social gera uma pontuação para você, e cada pontuação geral vale mais benefícios sociais. Conhecemos Lacey, a protagonista do episódio. Lacey quer uma nova casa, que significa o início de um novo ciclo para ela, porém precisa de mais pontuação. Então Lacey tenta, é mais gentil com todos, posta cada vez mais detalhes minuciosos nas redes sociais, tenta parecer mais feliz, mais arrumada, mais gentil, até que algo perfeito surge. Uma antiga amiga de infância a pede para ser sua madrinha de casamento. Era a chance perfeita, era a oportunidade de Lacey finalmente alavancar em suas pontuações e conseguir ter a vida que sempre sonhou, era a chance de sua vida. Então, depois de brigar com seu irmão justamente por estar fingindo algo que não é, ela chega ao aeroporto. Prestes a pegar o voo, descobre que ele foi cancelado. Tomada pela expectativa e pela pressão de cumprir o que era a proposta de sua vida, então se descontrola, pede a atendente algo para fazer, afinal, era a chance de sua vida. Pede a alguém da fila, ninguém a ouve. Pede a atendente, chama a segurança. Tenta explicar, é punida. Nessa sociedade, a punição por má conduta é retirar um ponto de sua avaliação temporariamente. Em seu caso, por 24 horas. Droga, Lacey perdeu mais uma. Agora teve que pegar um carro mais barato, teve que faltar o jantar um dia antes, teve que ensaiar mais seu discurso, teve que virar à noite. Mas valeu a pena. Afinal, era a chance de sua vida. Mas acaba que o carro enguincha. Lacey se descontrola. Sai pedindo por aí um adaptador para seu carro barato. Então recebe mais notas baixas. Tenta pedir carona, ninguém dá. Tenta pedir o adaptador, aí ignoram. Até que aparece um caminhão motorizado por uma idosa com 1,4 estrelas. Lacey se amedronta, porque ela tinha uma nota tão baixa. Ser uma maníaca? A psicopata dos caminhões? Mas ela entra. Afinal, não tinha nada a perder. Porque afinal, era a chance de sua vida. Mas a motorista surpreende. Ela parece tão normal. Lacey conta um pouco de seus objetivos, sua história, e a motorista curiosamente se identifica. A motorista antigamente tinha nota 4.6, era respeitada, tinha uma bela casa, um belo carro, tratava todos bem. Até que seu marido teve câncer. Dava 5 estrelas em todos os melhores médicos, as melhores enfermeiras, os melhores hospitais, fez de tudo para salvar ele. Descobriu um teste experimental que era extremamente exclusivo e extremamente caro para o câncer. Ela fez de tudo, mas seu marido, um 4.3, foi substituído por um outro homem, com uma nota 4.4. Então seu marido falece. Ela não entendia, fazia de tudo, vivia da forma que deveria, sempre fez o que lhe ensinaram e teve uma ótima vida, mas nunca foi suficiente, muito menos feliz. E quando seu marido morreu, já não tinha mais nada a perder. Falava o que queria, quando queria e enfim era um pouco mais de si mesma. Viu sua nota despencar tão rápido quanto eu de skate em uma ladeira. Seus amigos não gostavam de sinceridade, a tratavam como uma criminosa, mas curiosamente foi tão bom para ela. Largar seus amigos que não tinha nada de real. Ela se livrou de uma pressão inexistente. Tenta convencer Lacey a fazer o mesmo, mas ela não podia. Afinal, era a chance de sua vida. Mas a motorista questiona. O que é essa chance da vida? O que vai ser melhor? Lacey então responde, quer ser mais feliz, olhar ao redor e ver que está bem de vida, respirar sem precisar pensar que está precisando melhorar, que falta muito. E para isso ela tem que entrar no jogo dos números. Todos têm. Estamos presos a isso, é como o mundo funciona. Até que, em outra carona, recebe uma chamada de sua amiga de infância a qual iria se casar. Então ela pede para ela não ir mais. Lacey não entende, se descontrola, como assim? Não ir mais? Largar fácil assim da chance de sua vida? Mas então ela explica. Lacey estava com uma nota muito abaixo do que era anteriormente. Ela pergunta então, indignada, e o que isso muda? Ela responde, muda tudo.
Ela havia feito simulações, cálculos do que ela, uma antes 4.2, daria ótimas impressões e subiria sua nota. Então Lacey a questiona, tudo isso era sobre nota? Sua amiga responde que é claro que sim, sempre foi, para elas duas nunca houve amizade, sempre houve interesse. Lacey se descontrola, já não tinha mais o que perder, vai de quadriciclo, anda a pé, cai na lama, mas não podia perder a chance de sua vida. Chegando lá, faz seu discurso. Ninguém a ouve. Desabafa, ninguém a acolhe. Pelo contrário, tentam tirá-la dali, se desespera e vai presa. Na prisão, perde sua lente, a qual via as notas. Tira seu vestido, chora. Mas olhando a luz, vê algo que nunca havia visto com as lentes. Pequenas impurezas do ar passando pela luz. De uma forma estranha, Lacey para de chorar e pela primeira vez, sorri. Mas sorri não para ninguém, ri para transparecer o que estava sentindo. E depois de largar todos os valores que tinha, foda-se a maquiagem, e quando olha para outro homem na cela, troca xingamentos. Mas foi mandando ele se fuder, xingando tudo nele, que viu a primeira conexão real de sua vida aparecer. Bom, esse episódio pode ser interpretado de diferentes formas, mas hoje irei, como sempre, dar a minha interpretação. Hoje, as pessoas estão cada vez mais cedendo à superficialidade. Existe uma grande diferença entre, de forma mais direta, agir e ter as redes sociais como causa e agir e ter as redes sociais como consequência. Vamos a um exemplo. Vamos supor que Nelson viajou a Madrid. Lá, ele assistiu um jogo no Bernabéu e conseguiu despretensiosamente encontrar o Vinícius Júnior na rua. Veja, ele foi à viagem com a intenção de aproveitar a mesma e desfrutar o máximo da viagem, e as fotos que ele tirou em tais locais foi uma forma de memória parcial de sua experiência. Porém, agora imaginamos outro cenário que Nelson poderia ter vivido. Ele foi a Madrid com a intenção de colocar mais uma foto no feed, mais um destaque no Instagram, mais um vídeo no TikTok. Então, sua viagem foi uma busca a locais mais instagramáveis e poses e expressões que não condiziam com o que ele sentia no momento. Então, as duas fotos, no Bernabéu e com Vinícius Júnior, também foram postadas no Instagram. De fora, ambas foram iguais, subiu em sua timeline da mesma forma. Na primeira ação, Nelson idealizou em sua mente a viagem, e as fotos foram a consequência do seu desfrutar. Então, novamente, as fotos foram uma forma de recordação parcial de sua tão divertida viagem a Madrid. Já na segunda situação, por outro lado, foi idealizando o quanto poderia demonstrar aos seus amigos e aos outros como sua viagem a Madrid foi proveitosa, e no fim, as fotos foram, não uma consequência, mas a causa quase que principal para desfrutar de Madrid. Então, já não lembra mais tanto assim da viagem, e as fotos viraram parte de recordação total dele também. Porém, as fotos são uma demonstração, uma amostra grátis do que foi a experiência dele, um frame no tempo irrelevante comparado ao que ele viveu, e assim, para Nelson na segunda situação, as partes mais proveitosas de sua viagem foram o quanto ele enriqueceu ele em suas redes e status social, mas também, porém, de certa forma, ele também cede à superficialidade a partir do momento em que sua recordação da viagem são os momentos para a foto, e assim, elas são a memória essencial da viagem. Notou a diferença? Um desfruta da vida e posta como consequência, já o outro desfruta pela rede e não desfruta como consequência. Mas sabe o pior? Não foi divertida. Antes de ir ao Bernabéu, Nelson foi atropelado, levemente, mas foi. Passou o jogo inteiro com dor no pé. Os espanhóis estavam olhando torto em cada local que passava e posteriormente descobriu que havia fraturado o dedão do pé. E a foto com Vinícius Júnior quase implorou. O tratou com tanta desumildade que o fez mudar de ideia sobre o jogador. Ainda na segunda situação, a memória essencial dele não é toda a viagem, mas sim a vitrine, a demonstração, a máscara do que foi. Assim, suprime os momentos ruins e tenta lembrar somente dos bons, coisa a qual quem vê de fora também faria. Ou seja, Nelson se diminui e, de certa forma, vê sua própria vida da mesma forma de quem vê de fora. Assim como a Lacey no nosso episódio. Então, isso cria um dilema sobre ele mesmo. Afinal, devemos nos analisar de forma profunda. O primeiro passo para uma vida sã, de acordo com o pensamento do tão famoso Sócrates, simbolizada pelo aforismo "conheça-te a ti mesmo", é saber quem tu és. E além disso, as redes sociais estão cada vez mais matando sentimentos e relacionamentos verdadeiros. Já pensou nisto? Antes de se relacionar amorosamente com alguém, por exemplo, muitos primeiro pensam logo se a mulher ou o homem segue um padrão que é popularmente aceitável nas convenções sociais, hoje definido em grande parte pelas redes. Antes de saber seu nome, já quer saber se você tem alguma red flag, ou então de antemão não quer se relacionar de forma definitiva após da famosa regra número 5, sempre em busca de um homem ou uma mulher ideal, sendo que esse tal ser humano perfeito para se relacionar ao qual você procura não existe. Claro,
Existem características que induzem certos comportamentos desagradáveis em um relacionamento, mas isso não é certeiro. Se você vai buscar incessantemente a pessoa ideal criada por ti, é muito provável que nunca ache. Pois os relacionamentos mais duradouros são aqueles inesperados, aqueles que ninguém diria que daria certo. As conexões mais profundas são aquelas que aceitam os defeitos do outro, mas que assim conseguem ver o brilho das suas qualidades. Assim como a Lacey no final do episódio se encontrou com sentimentos reais quando enxergou as imperfeições e impurezas. É compreender o outro, aceitar certas decisões, entender o que cada um está passando. A internet é um local que facilita bastante o acesso à informação, realmente, mas nem todas são de qualidades. E quando falamos de relacionamentos humanos, aí o buraco é ainda mais embaixo. Pois vendem fórmulas milagrosas de como se relacionar, manter uma relação, agradar o outro, mas no fim você acaba perdendo o mais importante, o amor. Porque o amor surge do espontâneo, surge do autêntico, surge do que você realmente está atrás. E ele só surge através de uma conexão. E na medida que a internet tem mais influência sobre a sua vida, é comum que as conexões fiquem cada vez mais rasas. Assim, ficamos mais próximos de Black Mirror. Na medida em que nossas vidas passam a ser enfeites de vivência, nossos atos se tornam imagens, e ainda por cima, imagens instagramáveis e que recebem curtidas e comentários. Mas então, como podemos nos livrar disto? Como podemos nos livrar desta sociedade doente com pensamentos, imposições, pressões cada vez mais irreais e prejudiciais a nós? É uma ótima questão. Diferente do que eu mesmo critiquei, não vou vender nenhuma fórmula milagrosa porque essa tal não existe. Mas acho que há alguns caminhos que são interessantes de refletir. Bom, passamos a vida tentando compreender o mundo ao nosso redor e acabamos que esquecemos de olhar para nós mesmos. De forma real, uma análise profunda, então colocarei dois pensamentos filosóficos bem diferentes e você distingue com qual você mais se identifica. Segundo Marco Aurélio, antigo imperador romano e estoico, em seu livro Meditações, ao qual ninguém sabe por que foi preservado por quem, diz que uma vida virtuosa, como viver bem, é viver como exige a natureza. A natureza é racional, então viver de acordo com ela também seria viver uma vida racional. Então, o nosso dever é aceitar tudo que acontece. Afinal, a natureza é benevolente e racional, então tudo que é feito por ela, seja uma morte de ente querido, doença em estado terminal, tudo que não está ao nosso alcance, também não deve ser motivo de preocupação. Claro, apenas uma pequena parcela de seu pensamento. Mas o que podemos retirar de essencial para nós nesse pensamento de Marco Aurélio? Bom, Marco Aurélio diz que para o que você faz, tem que retirar o seu clubismo e ver as coisas como de fato são. Ou seja, vinho passa de um suco de uva, mantos de lã não passam de lã pintado com certo pigmento. Antes das coisas parecerem razoáveis, deixe elas despidas e vá até o fundo e perceba a mudança de sua percepção sobre a realidade. Vamos refletir em nossa discussão. Queremos curtidas, seguidores, aprovação social, mas elas são de fato importantes? Vamos ser um pouco estoicos por um momento e ver de forma crua o que queremos. Atenção desnecessária de pessoas, por muitas vezes sem relevância alguma a nós, para recebermos um pouco de atenção e sentirmos melhor temporariamente. Isso faz sentido a você? Voltando à percepção sobre a realidade, ele também dizia que a realidade é imutável, nem boa nem má, ela apenas justamente acontece. Nossas percepções dela que variam. Nossa visão sobre ela, a qual devemos ter cuidado e preocupação em regular, mas os acontecimentos está muito fora do nosso alcance para ser motivo de preocupação. E ele ainda vai além, a realidade não é só justa, mas como é bela. Mas então você o questiona, então por que há tsunamis que vêm e mata milhares? Marco Aurélio responderia que nós não passamos de átomos e mudança. O que somos hoje não muda praticamente nada do que fomos ontem, poeira e matéria. Então, não adianta ver a realidade pela metade, não se pode fragmentar ela, podemos apenas ver o conjunto. O que pequenos acontecimentos formam no futuro e eles são, além de tudo, belos. Então, se souber onde focar sua atenção, na percepção sobre as coisas, se preocupar das coisas a qual não tem controle ou interesse, já é um grande passo para poder se olhar por dentro e questionar seus próprios atos e percepções, e chegar próximo de alcançar a ataraxia, a imperturbabilidade da alma. Adaptando a uma linguagem formal, seria mais ou menos o que chamamos de paz interior, onde não sentimos euforia extrema nem melancolia profunda, pois assim pode dar mais luz à sua razão. Agora, vamos ao extremo oposto. Bem-vindos a Nietzsche. Ele vai discordar fortemente de Marco Aurélio, pois enquanto Marco Aurélio diria negue suas paixões e siga o que realmente importa, Nietzsche diria
Aceite você como um todo. Para Nietzsche, tanto a razão, tanto a emoção são partes fundamentais para a vida humana. Então, segundo Nietzsche, passamos por 3 metamorfoses do espírito, escrito no livro Assim Falou Zaratustra, para o processo de libertação dessa sociedade doente. Para o Roba Brisa, o espírito passa por 3 metamorfoses, no processo de autotransformação e libertação da sua própria consciência e espírito, a etapa final do seu autoconhecimento. Como o espírito se transforma em camelo, o camelo em leão e, por fim, em criança. Nietzsche. Você começa como camelo. O camelo é empático. Veja, quer carregar todos os mais pesados fardos seu e do mundo. Ele quer carregar os mais pesados fardos, assim poderá mostrar o verdadeiro potencial de sua grande força. Se orgulha da sua enorme força e sofrimento para carregar os mais árduos fardos dos outros. Assim como um camelo é forte e robusto para carregar os pesos em um vasto deserto. Mas então, o que mais ele precisa fazer? Certo momento, o camelo se perde na terrível e extrema solidão do deserto. Ele se cansa de ter que carregar todos os fardos e já não vê mais sentido no que faz. E é aí que ele passa para a segunda metamorfose, o leão. Tudo que o leão quer é encontrar sua própria liberdade e ser o rei do seu próprio deserto. Então, luta com o imenso dragão, seu maior inimigo, aquele que lhe impede o caminho. Ele tem imensas camadas de escamas banhadas a ouro. Nele reluz todos os valores e crenças, criadas no passado, aceitas no presente e somadas com o tempo. Ele é a soma de todos eles. O dragão olha bem ao leão e diz: Tu deves. Na verdade, o objetivo do dragão é que, no futuro, não necessite mais do eu quero. Mas o leão, dominado por seu espírito guerreiro e orgulhoso, jamais aceitaria e responde: Peraí, deixa eu traduzir. Eu quero. O leão é incapaz de criar novos valores, mas para você se libertar do tu deves, descobrir as ilusões aparentes do mundo e, por vontade própria, ir contra o que é considerado razoável, legal, ir contra o tu deves. O leão é a ruptura, é conseguir dizer não para o que você foi instituído a dizer sim, sem pensar sobre. Mas então você se pergunta por que diabos o leão precisaria se tornar uma criança? Porque o leão é orgulhoso o suficiente para dizer não ao tu deves, mas é cego o suficiente para dizer sim a si próprio. É orgulhoso e arrogante demais para criar novos valores, mas já tem um grande passo da recusa do tu deves, o que pode ser visto, colocando em nosso contexto de forma didática, como a nossa protagonista no episódio, onde no fim ela acaba quebrando o tu deves, tendo uma jornada de recusa. A criança. Ela é a inocência. A criança é uma roda que gira autossuficientemente sobre si. O espírito percebe que já perdeu muito de si para o mundo, e agora quer de si sua própria vontade e recuperar a si conquistando seu próprio mundo, seus próprios valores pessoais. A criança percebe mais a si do que se importará o tu deves do mundo. Ficaria cada vez mais próxima do super-homem de Nietzsche, mas isso é papo de outro vídeo. Não precisa levar a jornada do autoconhecimento, ou melhor, a sua própria libertação de Nietzsche ao pé da letra, nem seguir a risco o estoicismo de Marco Aurélio. Mas, assim como já falei no vídeo passado sobre a mudança, a jornada do autoconhecimento é extremamente importante nos dias de hoje. Afinal, como conseguirá distinguir o que é seu ou o que lhe foi imposto se não consegue conhecer a ti? Como poderá questionar seus valores se não sabe sequer, fundamentalmente, se são seus? O processo de aturar o mundo não é fácil, mas é extremamente necessário para conseguir lidar com todo esse caos. Não se deixe levar e ser mais um Nelson superficial. O mundo precisa, você precisa, de mais profundidade em si. Assim, talvez, somente talvez, conseguirá ter uma percepção mais ampliada até do mundo ao seu redor. Antes de finalizar, quero ressaltar que cada vídeo desse exige estudo e edição que também exigem tempo. Então, se puder dar uma força e deixar o like, se inscrever, ajudaria mais do que você imagina. Mas sem delongas, eu sou o Samir e isso não é cinema. É sobre ser você.